Olá, meu nome é Gustavo Amorim Santos. Vou estar apresentando o projeto Integrador 5B, onde irei trabalhar com canais do YouTube, canais católicos do YouTube, e o objetivo desse trabalho é avaliar as palavras nos títulos dos vídeos quanto às visualizações. Verificar a correlação que existe entre as visualizações e as palavras nos títulos. E então esse trabalho, o objetivo é responder a seguinte pergunta: quais palavras dão mais views? E o objetivo disso é que a gente possa ajudar a formulação de nomes dos títulos a fim de atrair o máximo de público possível, fazendo a igreja melhorar a sua comunicação com os fiéis. Isso pode ser feito para um canal ou pode ser utilizado a API do Google junto com o Hadoop para se fazer a análise para centenas de vídeos em centenas de canais, milhares de vídeos em centenas de canais diferentes. Então, vamos ao que foi feito, né? Vou estar indo agora para o computador. Então agora eu estou aqui no computador, o objetivo eu já falei. Então vamos para a primeira parte do desenvolvimento experimental. A primeira parte é a obtenção dos dados, ok? Então, como vai ser o processamento aqui? Então, por exemplo, em um canal dos que foi trabalhado, que é o canal Católico com Muito Orgulho, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o título, ok? E fazer a correlação desse título com o número de visualizações. Isso é bastante interessante para saber quais são as palavras que estão mais correlacionadas com a quantidade de visualizações. E qual tipo de correlação nós iremos utilizar? Iremos utilizar a correlação de Spearman. A correlação de Spearman ela é diferente da correlação de Pearson, porque ela não subentende a distribuição normal dos dados. Então, nós vamos utilizar a correlação de Pearson, mas a interpretação é similar. Ou seja, o intervalo vai entre -1 e 1, onde 1 é a correlação monotônica perfeita e -1 é a correlação inversa monotônica perfeita, ok? Zero seria a ausência de correlação e aí você tem as faixas lá, né, entre 0 e 1 e 0 e -1. Mas vamos voltar aqui para o canal. Bem, se nós fizéssemos isso na mão, iria ficar bastante complicado, né? Pegar cada título e pegar o número de visualizações. E aí você pode olhar aqui, ó, só para um canal, a quantidade de vídeos é imensa, imensa, né? Então, assim, seria bastante complicado fazer isso na mão. Então, é, cumprindo os requisitos do curso de Big Data, nós temos que aprender a trabalhar com bastantes dados e de uma forma rápida e automatizada. Então, a primeira coisa aqui seria acessar o Google Cloud Console, que seria pegar a API para conseguir baixar aqueles dados todos de uma vez, certo? Baixar tudo. Então, como é feito? Eu entro aqui no Google Cloud com a minha conta e vou aqui na parte de YouTube Data API V3. Quando eu fizer isso, aí eu ativo aqui no Google API, a minha já está ativada, né, para mim, para ter feito o projeto integrador, a minha já está ativada. Aí beleza, eu vou pegar uma chave de acesso. Então, vou lá para o programa que me dá uma chave de acesso. Quando eu pego essa chave de acesso, eu volto no canal. Aqui é o código em R. Esse código está no trabalho, ok? Se você for olhar lá no projeto integrador, lá no apêndice, no primeiro apêndice, eu coloco o, o, o código que foi utilizado no Google, o código que foi utilizado no R, ok? Então,
isso daqui eu vou fazer primeiro para um canal, mas o conceito pode ser estendido para centenas de canais e, consequentemente, pegar milhares de vídeos. Então, você cria-se duas funções, né? Nessa primeira função, nós vamos pegar as informações do vídeo. Nessa segunda função, nós vamos organizar essas informações numa estrutura tipo data frame. Então, por exemplo, eu vou ter ID do vídeo, título do vídeo, as visualizações dos vídeos, a quantidade de visualizações, a quantidade de like e as informações sobre os comentários. E assim, tudo isso daqui pode ser armazenado no Hadoop e, consequentemente, ser feito um cruzamento de dados utilizando o Hive. Ok? Enfim, aí, esse daqui é a parte de obtenção dos dados. De forma resumida, essa foi o desenvolvimento e a obtenção dos dados, em que eu detalho aqui como isso é para ser colocado no Hadoop e como utilizar o Hive para fazer buscas lá dentro, né? Fazer cruzamento de dados com a linguagem lá parecida ao SQL. Né? Agora eu vou para a parte de metodologia estatística, que como foi feito o processamento de linguagem. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o processamento dos dados nessa metodologia estatística. Como que isso é feito? Eu vou aqui para o R para mostrar mais ou menos. Então, primeiro pega os títulos. Esses títulos, eles são primeiro são processados para a letra minúscula e depois são tokenizados para se criar um vocabulário. E aí, depois que criou esse vocabulário, são gerados os IF e DF. Esse IF e DF, ele tem relação com a frequência que cada palavra aparece no corpus. Então, a técnica TF e DF chama Term Frequency Inverse Document Frequency. E ela é empregada para quê? Para avaliar a importância de cada palavra dentro do título. Esse TF, ele refere à frequência que cada termo em um título específico, enquanto o IDF ajusta essa importância com base na raridade dos termos do corpus total. Esse corpus total seria todos os títulos pegados, por exemplo, de centenas de vídeos, de milhares de vídeos em centenas de canais, ok? O cálculo de TF e IDF, ele é utilizado aqui, né, igual foi mostrado no código, com a função create vocabulário, que é essa daqui. E aí, depois, o que nós obtivemos? Nós obtivemos o score para cada palavra correspondente de cada do corpus total, né? E com isso, nós obtivemos essa tabela, que é a primeira tabela. Então, você tem a palavra e tem o TF e DF score, que seria a mais importante. Então, por exemplo, Papa foi a que apresentou maior importância. Aqui eu coloquei as 10 mais importantes, só para fazer uma análise dentro do tamanho desse trabalho, né? Para que ficasse dentro das dimensões desse trabalho. Então, por exemplo, Papa, do, trailer, conclave, em, pio, cenas, papais, Paulo. Então, essas daqui foram as palavras as 10 primeiras palavras de maior score. Então, após feita esse tratamento e essa organização das palavras mais importantes, foi feita a correlação de Spearman. Essa correlação de Spearman, eu correlaciono as palavras mais importantes, né? Aqui foi colocada na forma de coluna, e o número de visualizações. Tudo isso pelo método de Spearman. Então, usa essa função, né? Aí eu criei essa função maior para calcular essas correlações, né? E daqui eu gero uma tabela de correlações. Coloquei só 10 aqui para ficar dentro do trabalho, né? Então, as palavras. Tivemos várias com correlação significativa positiva, ok? E tivemos algumas com correlações significativas negativas. As positivas significam que
À medida que essas palavras aparecem nos títulos, elas possuem mais visualizações, e as negativas são aquelas que aparecem correlacionadas negativamente com o número de visualizações. Agora que entra a fase mais interessante, que é interpretar essas palavras. E para isso nós recorremos até a alguns artigos. E é isso que eu vou passar a explicar agora, né? Explicar como cada palavra influenciou no número de visualizações e tentar atribuir uma explicação para isso. Então, vamos então fazer a nossa análise aqui das palavras, né? Então, as palavras nossa e senhora, elas apareceram com uma correlação meio negativa com a quantidade de visualização. E isso sugere que, apesar da relevância religiosa, é claro, né? Os títulos que não destacam aspectos únicos do conteúdo tendem a ser menos eficazes. Esse resultado reforça a necessidade de títulos mais específicos, alinhados com estratégias de marketing digital que destacam conteúdos diferenciados. Essa situação também foi observada por Smith e Chaffee em 2021, que pode ser visto nas nossas referências, né? E por outro lado, altas correlações negativas foram encontradas para cenas, papais e filmes. Isso indica que conteúdos visuais atrativos, especialmente relacionados ao Papa ou a documentários religiosos, despertam maior interesse, né? O termo filme sugere que vídeos como trailer, produções cinematográficas têm apelos mais eficazes para o engajamento do público, né? Isso também foi encontrado por Gonzalez e Fernandes em 2020. E também, e não menos importante, é claro, a presença de palavras como imagens coloridas digitalmente. Mostrou uma correlação positiva com a visualização dos vídeos. Isso indica que pesquisas em marketing digital apontam que experiências visuais diferenciada é um fator decisivo para o engajamento. Ou seja, é um público que gosta de visões de alta qualidade, né? Que eles têm uma atração por esse tipo de visualização, né? Aqui tem uma informação muito interessante. Os resultados também sugerem que palavras como em, olha só, não contribuem significativamente para o engajamento. Reforça a importância de títulos curtos e objetivos. O fato de em ter uma correlação negativa significa que os títulos mais longos, em que você precisa de muitas palavras para descrever o título, eles são menos atrativos. Isso daqui mostra que estratégias que priorizam palavras relevantes, como trailer, imagens raras, são fundamentais para otimizar o aumento das visualizações dos vídeos nas buscas, conforme práticas da SEO. Isso daqui também foi visto por Sheffer em 2021, mostrando a importância de vídeos curtos, né, nesse caso. E por fim, né, a segmentação do público é outro ponto. Os dados indicam uma divisão entre dois grupos principais: devotos religiosos e consumidores de conteúdos históricos ou artísticos. Essa segmentação pode guiar a criação de títulos que atendam a diferentes interesses, potencializando o alcance dos vídeos. Ok? Então, esses dados são bastante interessantes, certo? São bastante interessantes e bastante úteis para contribuir para que a igreja alcance uma quantidade maior de devotos e consiga trabalhar de forma mais eficiente com essa nova maneira de propagação da informação no meio religioso. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.